Então, o que acontece, cara? De fato, é muito chocante, porque o Brasil é um país católico, né, por enquanto, e a Maria, né, a veneração a Maria, né, a Mariologia... Por enquanto. Por enquanto. Porque o crescimento evangélico, meu amigo, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Vamos fazer um BT-papo sobre isso. O Brasil será evangélico? Cara, daria um bom BT-papo mesmo sobre o crescimento. Mas daí a gente chama o Léo, chama o Gutierrez e a gente acho que transforma faz um BT-cast. Faz um BT-cast. Mas, cara, então, num país, assim, de predominância católica, onde, de fato, Maria é venerada, que é o catolicismo brasileiro, aí não sei se é o latino-americano, mas falando do brasileiro, ele tem essa peculiaridade, né, de Maria ocupar um lugar realmente muito grande, né? Diferente de um catolicismo americano, por exemplo, né? Onde Maria não é tão venerada assim, ainda que ela esteja na teologia. Eu não conheço o catolicismo americano. Cara, não, já pergunta pro Iago. O Iago até comentou esses dias na caixinha dele, ele percebe um pouco isso também, isso no catolicismo lá fora, assim. Mas vamos lá. Então, por isso que causa uma certa estranheza quando você faz uma afirmação que é defendida pela história da teologia, né, dentro da ortodoxia, por assim dizer, que Maria é mãe de Deus. E, de fato, ela é, pelos motivos que nós já citamos aqui, tanto teológicos quanto bíblico. E a gente precisa ter essa maturidade, por isso que o pastor foi muito sábio, esse pastor aí que o Cacau citou, não sei se é teu amigo, eu perdi o fio da meada aí na história, mas ele foi muito sábio. Um amigo com quem não tem muito contato mais. Sei, conheço, tem vários. Ele foi meu professor por um brevíssimo tempo no seminário. Olha aí. Professor. E esse cara foi muito sábio, sabe? Não, o padre falou certo. E ele deve ter arrumado um problemão pra ele, talvez, né? Aqui tentando imaginar a história posterior. Mas ele foi sábio, cara. Não, porque o que o padre falou tá certo. Tá certíssimo. Ponto. E é isso. E ajudou a terminar o jornal no momento. Exato. Até porque a jornalista. Daí entra o Globo Esporte ali, tava atrapalhando. Pronto. Exato. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade, ainda mais nós, né? Que estamos, né, num país assim, como o nosso. É importante a gente. Porque é um ponto de diálogo, não precisa ser um ponto de atrito. Exato. Entende? E o que acontece é o seguinte: a gente tem que lembrar que esse termo é um termo usado em expressões de devoção a Maria, né? Uhum. Maria, mãe de Deus e tal, né? Então, para o contato que o evangélico tem com esse termo é um contato via cânticos, né? Via preces, entendeu? E isso, claro que não carrega só o sentido teológico do termo, carrega também esse sentido litúrgico. Uhum. Então, por isso que soa também muito complicado para as pessoas, né? Tá lá no Ave Maria, né? Ave Maria, Mãe de Deus, né? Então, isso soa de uma maneira ruim por causa de estar nessa prática devocional que não pertence mais a ele, uma vez que ele se tornou evangélico, né? Uhum, Talvez... Você foi católico, Bibo? Você foi, né? Fiz a primeira comunhão, inclusive. Mas eu que nunca fui católico, eu não tenho muito problema com essas coisas, entendeu? Porque pra mim não evoca nenhuma... Isso aí é muito comum, tá? Que nem lá na igreja a gente canta ainda, mas canta um cântico que é um cântico muito forte no pentecostalismo. Tá? Uhum. Não vou falar quem compôs nem nada, mas é um cântico muito forte do pentecostalismo. E que é um cântico que não tem nenhum problema na letra, mas ele é muito usado em contextos de pregação de prosperidade. Ainda que a letra em si não esteja biblicamente errada, o contexto que ele é usado frequentemente vem assim, né? E aí, a gente cantou uma vez na igreja e algumas pessoas que tinham chegado na igreja novas, vindos desse contexto, se sentiram muito mal. Eu vou na puxa, mas essa música não dá, porque ela significa isso, isso, isso. Eu falei, não, peraí, pensa um pouquinho na música, ela não significa isso. A música não tem problema nenhum. É que a gente não tem esse histórico aí, a gente não sente isso, mas você que tem, sente, entendeu? Então acontece isso também. Como esse uso é muito devocional, o uso desse termo, cria essa ideia dessa devoção, né? Uhum. Que certamente nós, evangélicos, não temos essa devoção a Maria dessa forma, mas soa dessa forma o termo, entendeu? Mas teologicamente está corretíssimo, né? Não tem nenhum problema. Cara, o que você tá pesquisando aí? Que eu tô curioso agora. Eu tô olhando... Tô falando, assim, bicho lendo... Não, aqui, ó. É porque assim, ó, tem esse livro aqui, gente, eu recomendo demais, tá? Teologia e Prática da Igreja Católica Romana, uma avaliação evangélica. Tá aparecendo bem aí na minha imagem? Não sei como é que tá. Se focou. Tá aí, né?
Gente, porque assim, tem um movimento acontecendo de muitos evangélicos virando, né, católicos ou voltando ao catolicismo, tá acontecendo esse movimento, já tem alguns anos e tal. E eu acho legal esse livro do Greg Allison, porque primeiro que ele é amigo de católicos, mas ele faz uma avaliação evangélica da doutrina católica. E é muito legal porque ele é bem fiel mesmo, ele não ataca espantalhos, né? Que é o mal, by the way, de muitos apologetas protestantes ou pastores online aí que tem, né, enfim, que expõem as suas opiniões na internet, atacar espantalhos católicos. É muito comum. Muito comum. E é legal que o Greg Allison não ataca espantalhos, ele parte mesmo do credo, ele analisa o credo, enfim, católico. E ele faz uma avaliação evangélica em cima. Então aqui ele vai falar sobre Maria, mãe da igreja, Maria, mãe de Deus e tal. E vai trazer a concepção católica. E é legal porque ele traz a concepção católica mesmo. Ele não pega de Wikipedia ou ChatGPT, enfim. Ele vai nos documentos católicos mesmo, tá? E ele faz aí a avaliação evangélica. Então é um livro que eu tenho recomendado para, né, pessoal que às vezes está meio em dúvida e tal. Cara, esse livro do Greg Allison ajuda bastante aí a entender a teologia católica sem espantalhos e a avaliação evangélica, né, dessa teologia. Então tem o tópico de Maria também em 2 momentos aqui. Mas o que eu iria falar, eu esqueci o que eu ia falar. O que você estava falando antes? Você não prestou atenção, agora eu fiquei chateado. Ai, desculpa, mano. Eu tava querendo ver se tinha mesmo esse tema aqui. Foi mal. Tava falando que o uso desse termo é muito comum na devoção. Lembrei, e já não, eu prestei atenção e eu lembrei. Inclusive, cara, quem me ajudou a olhar pra Maria, assim, com um olhar de devoção, como uma personagem bíblica que merece a nossa atenção, foi a própria... Deixa eu ver aqui. Acho que a Glória... Foi a Glória, cara. A Glória, que já foi integrante do BTcast. E... Sim, o episódio sobre Maria, né? É a mãe de Deus. Tem aqui BTcast Maria, a mãe de Deus. Então, tu vê, cara, lá em 2015 a gente falava abertamente já sobre isso e tal. Só que eu não sei quem participa desse episódio aqui. Eu acho que foi... O Alexandre não participa? Cara, eu não sei. Eu acho que na teologia católica, aí com certeza a gente deve abordar alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, né? São outros tempos do BTcast aqui. Eu até tô vendo coisas que a gente recomenda aqui nesse BTcast, que hoje a gente não recomenda mais, enfim. Mas fica aí. Mas, cara, tá muito legal, tá? Tá muito legal. Eu não sei se esse aqui é o vídeo da Glória, se a Glória participa, mas a gente fez um episódio sobre Maria, até com um livro bem legal que a Glória recomendou na época. O nome do BTcast, na verdade, é Maria. É Maria, exato. A vitrine que ficou como a mãe de Deus. Isso, BTcast 133, gente, vale a pena, tá? Tá bem legal, a gente, sabe, discutindo algumas coisas bem interessantes lá, e a gente já quebra um pouco isso, né? Todos os BTcasters. Então, na verdade, foi você, o Milho, o Mac, o Alex, mano? E a Glória. Foi isso mesmo. Isso aí, ouçam lá, galera. Vamos lá. Eu quero ver quem tá no programa agora, eu tô curioso. Eu já falei. Como é que tu sabe? Porque eu abri o post, pô. Mas fala o nome? Não, no post tá escrito assim, ó. Sempre fala, mas esse aqui tá escrito assim, ó. Ah, é verdade. Todos tem os BTcasters se reúnem para falar. Então, todos os BTcasters... Tá, eu sou fã, velho. Eu sou fã, eu sei quem que tá. É verdade. Desculpa, gente. É isso. Então é isso, gente. Ouçam mesmo, tá? Tá bem legal esse episódio. A gente já traz, assim, uma reflexão bem legal sobre Maria, mãe de Deus. Até o Alex traz também dados históricos lá. Então a gente não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo de ter essa não devoção, mas olhar para Maria como uma personagem bíblica que nos inspira, né, analisar sua teologia, o Cântico de Maria. Cara, inclusive aqui é até legal trazer um lance, Cacau, porque, por exemplo, o pessoal conhece Reforma Protestante. E se não conhece, digita aí Reforma Protestante Bibotalk e ouça o melhor conteúdo sobre reforma da internet brasileira. Nossa! Não, cara, mano, eu confio na galera que veio aqui. Aliás, a gente fez um episódio com o Felipe Figueiredo que tá incrível, mano. Incrível aquele episódio. Que a gente analisa a reforma só do ponto de vista histórico, sem a nossa paixão teológica por Lutero. É muito bom. Enfim, tem muito conteúdo bom sobre reforma aqui, né? Enfim, Lucas Gesta, André Heinck, Alexander Steiner-Refa. Acho que até tu já participou de episódios sobre reforma. Cara, tem muita coisa boa sobre reforma protestante. Não sei muita se eu coisa boa mesmo. Mas enfim. Batista não é muito dado à reforma, né? A gente vocês são mais anabatistas. Vocês somos mais da demolição. Exato. Vocês querem tirar os ídolos. Mas o que acontece? Cara, por exemplo, a reforma, ela aprovou, né? Ela recebeu os símbolos, né? Enfim, ecumênicos e tal. Ela recebeu os credos apostólicos, enfim. Ela recebeu os credos da história da igreja. Lutero mesmo falava dos 4 primeiros credos e tal. E ele aceitava, inclusive, o concílio de Éfeso, que vem com o Theotokos. Então, e eles estão
de alguma forma, rompendo com a teologia católica da sua época. E aí Lutero até fala isso, né? Ele escreve sobre o Cântico de Maria, que eu esqueci o nome do livro. Eu acho que é o Cântico de Maria mesmo, né? O livro de Lutero, que é maravilhoso, inclusive. E ele aceita Maria, mãe de Deus. E tu vê, a gente tá falando de um cara que tá no fervor de um movimento que tá rompendo com a teologia católica romana. Então, para vocês verem como a gente precisa de maturidade, para não, sabe, isso parece católico, isso parece adoração a Maria. Não é. Aprenda a trabalhar com os termos, aprenda a trabalhar com a teologia, para você não jogar uma coisa boa, para você não deixar de estudar uma personagem bíblica que tem coisas interessantes e tal, só porque ela é mãe de Deus e isso para você soa a idolatria ou veneração a Maria, porque não é isso. Eu falei um negócio aqui com o microfone fechado, mas eu ia dizer assim, e aprende a conversar, né? Porque assim, galera, a gente não tá na guerra dos 30 anos, a gente tá em outro tempo, num tempo que a gente tem muito pra partilhar, muito pra aprender, muito pra conversar, sabe? Então, é sobre isso. Vamos nessa, né? Sobre isso. Mas é isso, gente. Tem questões teológicas importantes aí, é importante a gente entender isso. E tem uma outra coisa que eu ia falar, quando fala que Maria é mãe de Deus, isso aí qualquer pessoa do mundo, em qualquer tradição cristã, cuidado, que usa esse termo, vai dizer que Maria deu a luz ao eterno Deus e a Vé nos céus, tá bom? Ninguém diz isso, ninguém quer dizer isso, tá? Porque esse é um espantalho que a galera bate. Como é que vai ser mãe de Deus, Deus é eterno, não sei lá. Gente, ninguém tá falando isso. Tá falando que o filho dessa mulher é Deus. Isso é uma afirmação ortodoxa profunda, da qual se você estiver negando, você está caindo numa heresia que já era condenada na Bíblia, que João já falava sobre negar o filho, entendeu? Então, tá importante isso também. Cara, e por mais óbvio que isso pareça, é importante ser falado, porque às vezes mas é porque a galera usa esse tipo de ataque. Não façam isso, gente, por favor. Então, ficou claro, gente. Deu pra entender? Maria é mãe de Deus. Claro. Ela é mãe da segunda pessoa da Trindade, que é Deus. E se a gente nega isso, a gente entra numa confusão cristológica complicadíssima, tá bom? Então a gente entra numa confusão cristológica complicadíssima. Ela é mãe do Deus Filho encarnado. Exatamente. Certo. E é isso. E porque Deus escolheu ela. Simples assim, né? Deus tinha que escolher alguém, escolheu a Maria e ela foi, sim, ela foi. Inclusive tem episódio sobre quenose, que a gente fala um pouquinho sobre isso também. Então é isso, gente. Qual a sua opinião sobre isso? Você já lidou com esse tema em alguma conversa?